Bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão gostando desse acampamento? Tá maravilhoso ou não? Olha para a pessoa do seu lado. Só olha. Fala nada ainda não. O rosto dela já está diferente ou não? Tá? Pois diga para ela assim, ó. Você, olhando nos olhos dela, você escolheu o melhor lugar para viver a solenidade de Pentecostes. Porque a Canção Nova é a casa do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Seja bem-vindo na Canção Nova. Seja bem-vindo nesse território santo, escolhido por Deus e onde Ele se manifesta e Ele se derrama nas nossas vidas e nos nossos corações. Como o Inácio falou, eu me chamo Renê, sou seminarista, por pelo menos ainda 21 dias, porque se Deus quiser, daqui a 21 dias serei ordenado diácono com a graça de Deus. 28 anos. E tenho a graça e a oportunidade de poder vir e falar para você nessa manhã. E não só vir falar para você ou pregar a palavra, mas o tema que me deram é um tema de extrema importância para todos nós. A força do batismo no Espírito. Quem aqui é batizado no Espírito, levanta a mão. Tá, agora baixa, eu vou fazer uma outra enquete com você. Quem quer mais do Espírito Santo, levanta a mão. Oh, glória, amém. É uma fonte inesgotável de graça que nós somos chamados a viver. E nessa pregação nós vamos ver um pouco sobre isso. O que é esse negócio chamado batismo no Espírito Santo, que tantas vezes a gente escuta falar ou a gente ouve? Isso de fato é algo nosso? Isso é católico? Esse negócio de batismo no Espírito Santo? Esse negócio aí, o que é que acontece conosco? O que é que faz dentro de nós? Eu queria trazer para nós alguns elementos do que significa esta experiência do batismo no Espírito Santo e da força que isso tem na minha e na sua vida. Já quero começar te dando só um spoiler do que vai ser no final da pregação, que eu vou falar e vou ler para você também aqui. Mas tudo isso que você está vendo aqui existe por causa do batismo no Espírito. Um homem chamado Monsenhor Jonas Abib foi batizado no Espírito Santo, sua vida inteira mudou, e se você está aqui hoje, é por causa do batismo no Espírito Santo dele. Então, só isso já dá para mostrar para você que a força do batismo do Espírito Santo não é pequena, ela é grande, ela é imensa, e ela causa muito na nossa vida. A graça do derramamento do Espírito Santo que a igreja tem vivido durante esse tempo, mais especificamente aí estamos na Igreja Católica, a gente tem ali um marco histórico de um derramamento do Espírito, que é o retiro de Duquesne, que é muito interessante e muito importante de se tocar e de se conhecer. Porque para nós, historicamente, é o derramamento do Espírito na Igreja Católica. Mas a gente não pode ser ignorante e dizer que isso nunca existiu. Muito pelo contrário. É uma nova forma do Espírito vir sobre nós, que começou lá na experiência de Duquesne, que se espalha na igreja durante esse tempo. Aquilo que a gente conhece como renovação carismática católica. Essa grande corrente de graça que nós já ouvimos falar ou que talvez a maioria de vocês aí faça parte ou experimente também, viva um pouco dessa espiritualidade. Mas a gente não pode ser ignorante porque esse derramamento do Espírito, desta forma nova, como aconteceu ali no retiro de Duquesne, já acontecia lá nos inícios da igreja de forma muito natural e de forma muito comum. Esse negócio de oração em línguas, esse negócio de derramamento do Espírito, esse negócio de batismo no Espírito que nós vivemos hoje, não é novidade para a igreja primitiva. Quando você for na missa hoje, para quem não foi ainda, quando você for na missa hoje, você vai escutar que uma das leituras, se eu não me engano, a primeira leitura da missa de hoje, é o relato de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
o grande derramamento do Espírito Santo na igreja primitiva. Mas também não podemos ser ignorantes de dizer que a graça do batismo no Espírito Santo ela é só nossa, não é exclusividade nossa. Graças a Deus, nós podemos testemunhar que a força e o derramamento do Espírito, ela é um dom de unidade que é dado a nós. Também os nossos irmãos evangélicos viveram, às vezes até antes de nós, essa experiência do derramamento do Espírito, essa experiência do grande batismo no Espírito Santo que os alcançaram também. Então, eles também viveram essa experiência e nós também vivemos. É um dom de unidade. O Frei Raniero Cantalamessa, hoje cardeal Raniero Cantalamessa, ele tem um texto maravilhoso quando ele vai falar sobre a questão do batismo no Espírito Santo, e ele diz justamente isso, que o batismo no Espírito Santo ele é esse dom de unidade, que vem a nós, católicos, mas que ultrapassa as barreiras, ou ultrapassa as paredes da nossa fé e chega também aos nossos irmãos. Temos algo em comum. O Espírito Santo que veio sobre nós também veio sobre eles. De forma diferente, completamente. Mas precisamos constatar isso também. Mas eu não quero entrar nisso, eu não quero focar nisso. Eu quero que a gente possa beber daquilo que é a nossa fonte católica dessa realidade do batismo no Espírito Santo. Quem aqui é batizado, levanta a mão só para a gente saber. Graças a Deus. Quem não for batizado, por favor, vá abraçar essa graça, esse grande sacramento. O batismo é o sacramento que nos inicia na vida cristã. Nós nascemos com o pecado original, com as consequências desse pecado original dentro de nós, e ele é perdoado pelo nosso batismo. O pecado original ele só pode ser perdoado pelo batismo. Por isso que uma pessoa que não é batizada, ela não pode se confessar. Ela precisa primeiro ser batizada para depois ela se confessar. Então, no início da igreja, não se batizava crianças como nós temos hoje a concepção de batizá-las. No início da igreja, lá falando ali, logo depois que Jesus sobe aos céus, os primeiros apóstolos, os primeiros padres da igreja ali, lá no início da igreja, não se batizava crianças, não se tinha muito essa prática. Em um lugar ou outro começava a surgir isso, ou uma discussão sobre isso. Mas, no início da igreja, se batizavam os adultos. Então, os adultos, eles passavam por um caminho longo, chamado catecumenato. Era um caminho longo de, às vezes, mais de anos, se preparando para receber o batismo. Por quê? Porque no dia em que a pessoa fosse batizada, ela teria ali o pecado original apagado, e ela teria dentro do seu coração ali também a certeza e a convicção de que ela receberia o Espírito Santo. Ela seria cheia do Espírito Santo. Então, imagine você, se você vai receber uma pessoa importante na sua casa. Vamos fazer esse exercício. Lembra uma pessoa importante? Lembra aí uma pessoa importante. Lembrou? Trouxe na sua mente uma pessoa importante para você? Talvez da sua família, uma pessoa importante. Agora, se essa pessoa importante marca de ir na sua casa, você vai deixar a casa de qualquer jeito? Você vai preparar a casa para receber aquela pessoa. E a igreja primitiva tinha muito essa concepção. Se no batismo o nosso pecado é perdoado e nós recebemos a graça do Espírito Santo, então eu preciso preparar bem o terreno do meu coração, da minha alma, para poder receber esse Espírito. Eu não posso receber de qualquer jeito. Por isso que se tinha ali um trabalho exigente para que pudesse receber o batismo. Esse batismo, ele estava ligado com os outros sacramentos. Era o batismo, a primeira Eucaristia e o sacramento da Crisma, que são chamados os sacramentos de iniciação cristã. Então, se recebiam aquilo dali, tudo junto, dentro de uma solenidade da igreja. Por isso que, para nós, é muito importante a vigília pascal. Por quê? Porque, como diz Santo Agostinho, a vigília pascal, ela é a mãe de todas as vigílias. Por que ela é a mãe de todas as vigílias, Santo Agostinho? Nos responda, Santo Agostinho. E Santo Agostinho dizia, porque é na vigília pascal que nascem os novos filhos de Deus. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos a facilidade de
chegar na paróquia, marcar o batismo, e ali a gente já tem uma data para aquele batizado acontecer. Mas na igreja primitiva, tinha que se preparar e tinha que se esperar até a vigília pascal do ano seguinte para poder receber o Espírito Santo, para poder receber o batismo, para poder receber a primeira comunhão, para poder receber ali o sacramento da crisma. Não era assim, não era brincadeira, ninguém brincava de sacramento, ninguém brincava de receber os sacramentos, porque tinha-se ali a consciência de que aquilo que eu estava recebendo era muito grande, aquilo que eu estava recebendo era maior do que eu estava recebendo o Espírito, eu estava recebendo a Trindade, eu estava me tornando naquela hora ali, casa, morada de Deus. Pelo batismo, Deus mora na nossa alma, nós nos tornamos pelo batismo filhos de Deus. Se você pode se dizer filho de Deus, é porque você é batizado, meu irmão. Porque antes disso, nós éramos pagãos. E depois que nós somos batizados, nós nos tornamos ali filhos de Deus. Então, por que eu estou te contando toda essa história no início dessa pregação? Para te dizer que existia uma grande expectativa no coração da igreja pelos batizados que aconteciam. Existia no coração da igreja uma grande expectativa pela manifestação do Espírito, que iria acontecer na vida daquela pessoa depois que ela fosse batizada. Porque se no batismo ela recebe o Espírito com força total, então é natural que depois que ela seja batizada, se manifeste na vida dela um carisma, um dom. Tem um livro, infelizmente a gente não encontra ele mais para vender, mas às vezes em algum sebo você pode até encontrar, chamado Iniciação Cristã e Batismo no Espírito. É um padre americano que ele fez todo um estudo sobre a realidade do batismo no Espírito Santo lá nos inícios da igreja. E ele traz um relato fantástico. Ele diz assim: aparentemente, Paulo aqui é o apóstolo São Paulo, ele está comentando ali a carta aos Coríntios de São Paulo, quando ele escreve isso aqui. Paulo considera uma anomalia a não manifestação de algum dom do Espírito numa pessoa batizada. Olha a constatação que ele chega nesse livro, e diante dos estudos dele: a vida cristã normal é carismática. Olha que beleza, a vida cristã normal é carismática. O que ele está dizendo aqui? Ele vai contando ao longo do livro, ele vai dizendo assim: olha, existia no coração da igreja uma expectativa, porque depois que aquela pessoa, ela mergulhasse nas águas do batismo, ela iria sair dali com a manifestação de um dom diferente, e existia no coração da igreja um desejo, uma grande expectativa de saber qual era o dom que aquela pessoa iria manifestar depois de batizada. Qual era o carisma do Espírito que iria se manifestar no meio daquela igreja? Olha que maravilha! Olha como a gente corre o grande risco de perder isso ao longo do tempo. A gente toca nesses grandes testemunhos. Se você for pegar e você for estudar, por exemplo, ali, alguns sermões de Santo Agostinho, vai dizer que Santo Agostinho estava ali, pregando para a sua comunidade, pregando na sua igreja. Santo Agostinho estava ali no todo fervor. Não dá para negar que Santo Agostinho tinha ali um dom da palavra. E Santo Agostinho ali, pregando, anunciando, falando ali de Jesus Cristo, e no meio da assembleia começava uma manifestação de uma oração em línguas. É relato, isso aqui é histórico. Se encontra nos sermões de Santo Agostinho. Eles não chamavam como nós chamamos hoje de oração em línguas, eles chamavam de júbilo, jubilácio. Uma grande manifestação. E ali, enquanto ele pregava, a força de Deus era tão grande que no meio do povo começava a se manifestar carismas, e começava a se manifestar no meio da assembleia, carismas do Espírito. Eu quero trazer uma outra citação para você aqui, de um historiador da igreja, um dos mais renomados que nós temos, chamado Daniel Hopes. No primeiro livro, ele tem um livro de história da igreja, ele tem uma coleção, na verdade, de 10 volumes de história da igreja, cada volume dessa grossura.
Mas no primeiro, ele contando a história da igreja, lá nos inícios, a igreja dos apóstolos e a dos mártires, ele diz assim, eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e diz assim, presta atenção, escuta o que ele vai ler agora, porque é coisa que você nunca viu, mas é fantástica. Olha o que ele testemunha. Ele diz assim, por vezes, ele está contando aqui a história da igreja primitiva, por vezes, uma reunião litúrgica, ou seja, uma missa, é interrompida por um grito brusco, por um hino improvisado, por um discurso ou um fluxo de palavras. No meio da assistência, um homem ou uma mulher sente subitamente o Espírito Santo falar dentro de si com uma voz irreprimível. Produzia-se um carisma e o dom da palavra ou da glossolalia, que é o que nós conhecemos como oração em línguas, foi concedido por Deus a um simples fiel, às vezes um pobre homem grosseiro e inculto. No meio de um silêncio repassado de temor, a assistência escuta esse iluminado. Aplaude isso aqui, gente. Isso aqui é a nossa igreja. Isso aqui é a nossa história. Desculpa, não estou atacando ninguém aqui, mas há um grande derramamento do Espírito Santo nas igrejas evangélicas? Há, mas eu preciso te dizer que antes deles existirem, já acontecia conosco. Já acontecia conosco. Olha aqui, esse testemunho dos inícios da igreja, está todo mundo, imagina gente, está todo mundo aqui, ó. Eu estou aqui pregando, de repente o Espírito interrompe a nossa pregação através de um bando de gente que começa a orar em línguas e o negócio flui, o Espírito desce e vem e interrompe aquilo. É fantástico. É uma manifestação do Espírito ímpar, singular. Isso se chama batismo no Espírito. Isso se chama Igreja Católica, que é carismática. Meus irmãos, nós somos o Padre Jonas usava uma expressão para nós da Canção Nova, ele dizia assim, que nós da Canção Nova somos carismáticos de berço. Eu preciso parafrasear o Padre Jonas e dizer, se nós da Canção Nova somos carismáticos de berço, o que dirá da igreja? O que dirá da igreja? Meus irmãos, há um grande derramamento do Espírito na igreja primitiva, há um grande derramamento do Espírito. A esse mesmo livro que eu citei no início, sobre a iniciação cristã e o batismo no Espírito, olha o que o padre, autor do livro, diz. Na igreja primitiva, havia uma expectativa generalizada, se não universal, de que o batizado manifestasse a recepção do Espírito de maneira carismática. Esse negócio de que nós somos carismáticos é coisa da nossa cabeça, que nós somos um bando de gente doida, surtada. Quem quiser chamar a gente de surtado pode chamar, mas nós somos igreja, nós somos abertos ao Espírito. Nós somos abertos às manifestações do Espírito. Nós temos um coração aberto e dizemos assim, ó, vem e faz do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, nos toma por inteiro, porque nós somos abertos ao teu mover, Espírito Santo. É isso que diz de nós, isso diz da igreja, isso diz de nós sermos católicos. Não tenha, se alguém te acusar alguma vez de que você é um doido, porque você é carismático, ou porque você ora em línguas, diga assim, não, eu não sou doido, se for doido, eu sou doido por causa do Espírito, mas não tenha medo de dizer isso, a nossa igreja, ela é carismática na essência, olha que beleza, mas nós precisamos constatar também, que ao longo da história da igreja, houve também um esfriamento desta ação do Espírito. Houve sim, infelizmente, em alguns lugares, em alguns tempos, houve um esfriamento dessas manifestações do Espírito. Esse livro que eu citei para vocês, ele é fantástico. Se Deus quiser, um dia, alguém ainda vai editar de novo esse livro, vai publicar de novo.
mas é um livro assim fantástico e maravilhoso, porque ele vai nos contando ali o início da igreja, na essência carismática dela, e vai também dando ali alguns indícios de como é que ela foi, ao longo do tempo, muitas vezes perdendo isso. Nós temos hoje um grande privilégio e uma grande graça, que é a igreja ela foi tomando consciência ao longo do tempo de que nós fomos tomando consciência de que o batismo, como sacramento que nós recebemos, ele não pode ser dado somente para os adultos. Ele não pode ser dado somente no fim da vida. Ele já precisa ser dado ali também nos inícios. Por isso que hoje nós batizamos criança. Porque se nós entendemos que o batismo ele nos regenera, isso significa que, batizados, nós somos perdoados do pecado. Aquela criança, quando ela chega na igreja, antes de ser batizada, ela entra como um pagão, mas ela sai por aquela porta como um filho de Deus, porque ela nasceu das águas do batismo. Então a igreja ela foi tomando essa consciência disso, da necessidade e da importância de batizarmos já no início da vida. Isso não é ruim, isso é muito bom, isso é muito importante, porque a nossa salvação muitas vezes, nós precisamos entender que o que abre as portas da salvação é o batismo. Nós não conhecemos uma outra forma de entrar no céu senão pelo batismo. É pelo batismo que as portas do céu são abertas a nós. Se nosso Senhor pode chamar e pode salvar as pessoas que não são batizadas, aí é outra história, nós não temos propriedade para falar. Mas nós temos propriedade para dizer que o que nosso Senhor nos ensinou é o batismo. Então nós seguimos, a nossa vida ela é uma vida sacramental. Mas, se na igreja primitiva, quando se batizava um adulto, se esperava automaticamente dele uma manifestação dos carismas, isso a gente não pode esperar de uma criança que é batizada. Imagina, uma criança que nem fala, só sabe chorar, vai sair dali orando em línguas. Aí é um grande milagre de Deus mesmo. É uma grande manifestação de Deus se isso acontecer. Então, a gente precisa entender que, quando nós somos batizados, nós recebemos de Deus um grande presente. Nós recebemos de Deus uma caixa com imensos presentes dentro deles. Vou te dar exemplo de alguns. Nós recebemos uma caixa com a nossa filiação divina, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós recebemos dentro daquela caixa ali a filiação à igreja, nós nos tornamos filhos da igreja pelo nosso batismo. Nós recebemos naquela caixa ali aquilo que a igreja chama de inabitação trinitária. Deus mora dentro da nossa alma a partir do nosso batismo. Olha que magnífico. Nós recebemos ali os dons do Espírito Santo. Verdade, todos os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, nós já recebemos no dia do nosso batismo. Nós recebemos ali as virtudes teologais, a fé, a esperança e caridade. Elas já estão ali dentro daquela caixa. Agora me diga você, de que adianta você ganhar um presente se você não usa? De que adianta você ganhar uma caixa de presente se você deixa ela dentro de casa? De que adianta você comprar para a sua casa ali uma panela, daquelas bem bonita, do seu sonho, se ela fica dentro da caixa, em cima da geladeira? De que adianta? Um exemplo que eu acho que vai ser mais próximo de vocês. De que adianta comprar aquele jogo de louça bonito, se ninguém usa? Adiantou de quê? Vai ficar de enfeite no armário? Não pode. A mesma coisa nós precisamos entender que muitas vezes nós fazemos com a nossa experiência de Deus. Nós recebemos muitos presentes de Deus, nós recebemos a própria presença de Deus dentro de nós, mas nós não usamos. Deus te deu a graça de ter dentro do seu coração uma fé, a virtude da fé, mas se você não tem fé, se você não usa, meu irmão, como é que vai ser? Deus te deu a grande graça de trazer no seu coração a esperança, mas se você não é um homem de esperança e não cultiva essa esperança, como é que vai ser? Não adianta ter recebido de Deus, precisa se usar. Precisa se usar. Não adianta Deus ter te batizado se você não usa. Não adianta você receber o batismo se você não crê naquilo. E é tão bonito o caminho pedagógico que a igreja trilha conosco hoje, né? Porque como criança nós somos batizados, ali, um pouquinho ali, chegando na adolescência, nós recebemos ali ainda criança, né? Recebemos a primeira comunhão, e um pouquinho mais na frente, na adolescência ou na juventude, nós recebemos o sacramento do crisma. Por quê?
Porque no dia que nós fomos batizados, quem respondeu por nós foram os nossos padrinhos. Vou falar só um segredo só para vocês, para ninguém escutar, tá bom? Cuidado com os padrinhos que você escolhe para os seus filhos. Porque no dia do batismo, eles assumem a responsabilidade perante Deus de educar aquele seu filho na fé. E se os seus padrinhos não estão te fazendo isso, vou falar mais baixo ainda, eles vão prestar conta diante de Deus por isso. No dia do nosso batismo, os nossos padrinhos respondem por nós. Quem já foi no batizado vê, eles pegam uma vela, eles acendem no círio pascal, eles renovam, o padre renova com eles as promessas, ele renova a fé, ele renova ali naquele momento do batizado, ele faz a renúncia ao mal. Ele está respondendo pela criança, porque a criança não pode responder. Na Eucaristia, acontece que a criança recebe Jesus. No crisma, já não tem um padrinho, mas não é o padrinho que vai responder por ela. Ela já alcançou uma idade madura em que ela agora vai responder por ela. Aquela fé que ela recebeu na infância e que ela foi sendo educada ao longo da sua vida, agora no sacramento do crisma, ela vai manifestar e vai dizer assim: eu creio, eu renuncio. É ela que vai fazer isso. Ela alcançou a maturidade a ponto dela responder por ela. Não precisa mais o padrinho responder. Ela mesma vai responder. Olha que pedagógico, né, que a igreja é conosco. Que beleza. Dá uma salva de palmas para a igreja católica, gente. Tenha orgulho de ser católico. Só que nós precisamos entender, e muitas vezes há na percepção geral da igreja, a constatação de que isso nem sempre acontece da melhor forma. Às vezes o padrinho não educa na fé, às vezes a pessoa recebe ali porque é simplesmente, todo mundo na família recebeu, porque você não vai receber? Não, tem que ir sim. Ou então você quer obrigar o seu filho a dizer assim: enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu quero. Aí você vai dizer: vai para a igreja, vai. Aí às vezes isso vai sendo um pouco difícil. Tem que saber dialogar com o seu filho, tem que ensinar a fé para o seu filho, não é obrigar ele a aceitar. Não é obrigação, é amor à fé. Eu não estou aqui porque eu fui obrigado, eu estou aqui porque eu amo a fé que eu professo. E a gente vai crescendo na nossa vida assim, só que esse caminho nem sempre acontece. Então acontece de muitas vezes no nosso batismo nós recebermos essa grande caixa de presente de Deus, com grandes carismas, dons, mas a gente deixa ela guardada. Sabe aquele quartinho da bagunça que você tem dentro de casa? Eu sei que você tem um quartinho da bagunça dentro de casa. Que tudo que você não quer deixar à vista das visitas, você joga lá no quartinho. Não é? É quando você entra no quartinho, não dá nem para entrar, não dá nem para abrir a porta direito, porque já caiu as coisas atrás da porta. Na minha casa também tinha. Pois é, muitas vezes nós pegamos os presentes de Deus e colocamos no quartinho de bagunça do nosso coração. E deixamos soterrados aqui dentro. E Deus já te deu, só que você não usa. Deus já te deu a graça do Espírito, Deus já te deu o carisma, Deus já te deu dons, mas você não usa, está guardado, está soterrado aí dentro. Está aí dentro, guardado, escondido aí dentro de você. Aí é onde nós entramos naquilo que nós chamamos na igreja hoje de batismo no Espírito. O batismo no Espírito não é um novo sacramento. O batismo no Espírito é uma forma do Espírito Santo vir sobre nós e nos despertar para aquilo que Deus já nos deu no dia do nosso batismo, no sacramento. É uma forma de nós sermos acendidos de novo. É uma forma de Deus nos visitar e Deus nos despertar. Sabe aquele momento que você faz aquela experiência de ouviu sempre a mesma coisa, mas em determinado momento aquilo dali caiu no seu coração de uma forma diferente? Ou então quando você está ali tentando, estudando, tentando entender uma coisa, tentando entender, de repente você entende, você diz assim: agora eu entendi. Pronto. A graça do Espírito, a graça do batismo no Espírito é mais ou menos dessa forma. Ela está dentro de você, tem manifestações do Espírito reservadas só para você que está aí dentro, ó. Tem um dom de línguas reservado só para você, se você não soltou ele ainda, se você ainda não orou em línguas, meu irmão, está aí dentro, porque a igreja ela é carismática e Deus já te deu pelo teu batismo. Se está soterrado aí dentro, está na hora de vir para fora.
E quando nós rezamos pedindo o batismo no Espírito, nós estamos rezando justamente pedindo essa manifestação destes dons que já estão dentro de nós. Se na igreja primitiva, como eu acabei de ler para vocês, se tinha uma expectativa no coração por uma manifestação do Espírito, meu irmão, quem dirá o céu hoje deve estar na expectativa da manifestação do Espírito que deve ter dentro do seu coração. Que está aí guardado, às vezes há anos. Mas eu já oro em línguas, eu já faço parte do grupo de oração. Ei, tem mais, não se esgota. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 19. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 19. Amém ou misericórdia? Então vamos lá. Diz assim, versículo 19, capítulo 1 do Evangelho de São João, versículo 19. Este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou, não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram então: quem és afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele então declarou: eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João: por que então batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim e do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim e do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora, passa comigo aí para o versículo 33. Diz assim: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse: sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Este é quem batiza com o Espírito Santo. Está aqui, meus irmãos. Isso aqui não é teologia barata do René. Isso daqui, eu peguei como um fundamento o cardeal René Cantalamessa. Ele diz: o fundamento bíblico para o batismo no Espírito está nesta palavra. Quando ele diz assim: João Batista batizava as pessoas com água e João Batista pregava um batismo de conversão, mas ele anuncia que após ele virá alguém que é maior do que ele, e esse que virá batizará no Espírito Santo. Aqui na tradução da CNBB está batizar com o Espírito Santo. Em outras traduções você vai encontrar batizar no Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos entender que quem batiza é Jesus, não somos nós. Nós temos a missão muitas vezes de rezar, impor as mãos, pedir o grande derramamento do Espírito. Nós não impomos as mãos como um gesto sacramental, no sentido de consagrar alguém, como um bispo faz. Nós impomos as mãos no sentido de alguém que invoca o Espírito Santo, no sentido de alguém que clama o Espírito Santo sobre outra pessoa. Nós clamamos intercedendo, invocando o Espírito sobre aquela pessoa. Mas quem batiza de fato é Jesus. Jesus é quem batiza no Espírito. E aqui a gente precisa entender o que significa esse ser batizado no Espírito. Por isso, pega comigo aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam.
Apareceu então línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia expressar-se. Esse relato de Pentecostes que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, nós estamos aqui diante daquilo que a igreja está celebrando hoje, o grande derramamento do Espírito. Mas perceba, esse derramamento do Espírito, ele veio sobre um bando de discípulos que pelo menos há 3 anos já seguia Jesus. Já caminhava com Jesus, todos os dias. Mas depois que Jesus subiu aos céus, depois que Jesus morreu, ficaram tudo com medo. Vai dizer a palavra que eles estavam no cenáculo trancados com medo dos judeus. De repente, no cenáculo, e eu amo essa expressão da Sagrada Escritura, porque ela nos diz justamente isso. Ela fala, de repente. Meu irmão, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ele vem de repente. Quando menos você espera, ele vem. Se há um pequeno espaço de abertura no seu coração, ele entra e faz a festa. Mas há um derramamento do Espírito. Aqui no relato de Pentecostes, você percebe que o medo vai embora. Aquele grupo de discípulos que estavam reunidos no cenáculo, com medo de serem perseguidos, agora eles são tomados de um destemor, de uma parresia, a ponto de eles saírem. Pedro sai ali, começa a pregar e milhares de pessoas começam a se converter a partir da experiência que ele vive em Pentecostes. Meus irmãos, é um grande derramamento, é uma grande graça do Espírito Santo que alcança o coração daqueles discípulos. Eles, imediatamente abrem o coração, o Espírito vem e de covardes eles se tornam ali imediatamente corajosos, por causa do Espírito. Meu irmão, quando nós falamos de batismo no Espírito, eu vou repetir mais uma vez isso, nós não estamos falando de um novo sacramento, nós estamos falando de um despertar daquilo que Deus já colocou dentro do seu coração. Quando nós estamos falando de batismo no Espírito, nós estamos falando de ser mergulhados de novo. Batismo significa isso, meus irmãos. Batismo significa ser mergulhado nas águas. Batismo significa ser, em outras palavras, afogado nas águas. Eu acho tão lindo quando no início da igreja, hoje em dia, é raro a gente achar isso, mas a gente às vezes ainda acha. Mas no início da igreja, meus irmãos, sabe como era a pia batismal? Era uma piscina. A pia batismal da igreja de Santo Ambrósio, fantástico, depois você procura na internet, de Santo Agostinho, lá em Pona. Na verdade, a pia batismal de Santo Agostinho, lá em Pona. Dentro da igreja, geralmente na entrada ali da igreja, antes de entrar mesmo na igreja ali, tinha o lugar do batismo. E se tinham como uma espécie de uma piscina. 7 degraus descendo e 7 degraus subindo. Cada um dos degraus que descia tinha o nome de um pecado capital, que quem descia deixava afogado nas águas. E cada um dos degraus de quem subia tinha um dos dons do Espírito, porque quando subia recebia cada um dos dons. Olha que magnífico! Olha que lindo! Quando ele descia pelas águas do batismo, ele afogava o homem velho e ele saía como um homem novo. A graça do batismo no Espírito é isso, é resgatar no meu e no seu coração esta experiência que muitas vezes estava adormecida aí dentro. Meus irmãos, eu gosto de comparar, eu ouvi isso uma vez e eu amo essa comparação. O batismo no Espírito Santo é como uma corrente elétrica que toca o seu coração e te deixa eletrocutado. Sabe quando você vai num disjuntor? Está ali um disjuntor, tem um disjuntor que liga todas essas luzes desse rincão. De repente, está ali, funciona, mas se eu não ligar, não vai ter luz, não vai ter energia. Aí, sabe, a gente vai ali, um por um, vai ligando e vai acendendo todas as luzes do rincão. Gente, que magnífico, na nossa alma acontece isso. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos ali uma carga elétrica do Espírito, que nos desperta, que nos acorda. Sabe aquela pessoa que está tendo uma parada cardíaca aqui, que na hora do primeiro socorro, pega aquele desfibrilizador.
Desfibrilador, isso mesmo. Pega assim, ó, joga na pessoa ali, e a pessoa toma aquele choque e ela volta. Assim acontece conosco. Assim é o Espírito que faz conosco. Ele nos dá, o batismo no Espírito é essa carga elétrica que toma conta de nós e a gente fica acendido, a gente fica fogueado. E meus irmãos, a manifestação... Pentecostes aqui, capítulo 2. Se você seguir um pouquinho os versículos que a gente parou aqui, você vai ver. Está escrito ali que quando eles saíram do cenáculo, o povo estava tudo olhando para eles dizendo assim, meu Deus, uma hora dessa já está tudo bêbado. Eles estavam bêbados sim, mas bêbados do Espírito, meus irmãos. Eles estavam embriagados do Espírito. Há um padre da igreja chamado Santo Ambrósio. Santo Ambrósio falava de algo chamado sóbria embriaguez do Espírito. Meus irmãos, quando nós somos batizados no Espírito Santo, é como se nós estivéssemos mesmo bêbados. Nós ficamos tão assim, impactados com aquela carga de energia que o Espírito derrama sobre nós, que nós somos reavivados dentro de nós, a nossa alma é reavivada. Aí, quando a pessoa ela é batizada no Espírito, ela tinha uma vida de pecado e agora ela começa a sair. É por isso que às vezes quando a gente clama o batismo no Espírito Santo, há manifestações do Espírito. E às vezes as pessoas começam a chorar. Mas por quê? Porque algumas delas começam a tomar consciência dos seus pecados, porque o Espírito veio e iluminou. E a consciência começa a acusar e ela começa a chorar pelos seus pecados, se arrependendo. E esse arrependimento já é um batismo no Espírito. Às vezes acontece, meus irmãos, de rezarmos pedindo o batismo no Espírito Santo e a pessoa ela começa a rir. E ela não é sarcasmo não, porque um dos frutos do Espírito é a alegria. E ela começa a rir. Gente, eu já vi. Recentemente eu já vi gente ser batizada na alegria do Espírito Santo e cair no chão, rolando de rir. E ela dizendo assim, eu não consigo parar, parece que tem alguém fazendo cosquinha em mim, mas ela é tomada por uma alegria, mas não é euforia não, é uma alegria do Espírito. Meus irmãos, isso é manifestação do Espírito. Talvez, não podemos afirmar com toda certeza, mas talvez aquilo que os apóstolos viveram lá em Pentecostes fosse um pouco disso. Eles estavam sendo tomados por uma alegria do Espírito, que quando as pessoas olharam, eles estão tudo bêbado. Mas não, eles não estavam bêbados, eles estavam batizados numa grande alegria do Espírito. Estava rindo à toa. Mas por quê? Porque é fruto do Espírito que vem, que toma conta, que inunda o meu coração, que inunda o teu coração. Essa é a graça que o Senhor tem reservado para nós nesse tempo em que nós estamos vivendo na igreja. Nós estamos dentro da igreja num tempo privilegiado de derramamento do Espírito. Nós estamos dentro da igreja num tempo privilegiado desse batismo no Espírito sobre nós. O Padre Jonas, ele foi um dos propagadores dessa experiência do Espírito. O Padre Jonas, ele foi batizado no Espírito Santo no dia 2 de novembro. Olha que contradição, um dia de finados. Ele foi batizado no Espírito Santo. E o Padre Jonas disse que na hora em que o Padre Haroldo impôs as mãos sobre ele, ele estava ainda num seminário, salesiano ainda, o Padre Jonas. E naquele dia tinha ido um padre, chamado Padre Haroldo, para falar sobre esse negócio de batismo no Espírito, para dizer o que estava acontecendo na igreja. Era recente isso, lá na década de 70 ali mais ou menos. E aí o Padre Haroldo passa uma manhã inteira falando sobre esse derramamento do Espírito, sobre isso que está acontecendo na igreja, essa grande manifestação do Espírito que estava acontecendo. E o Padre Jonas foi ficando interessado por aquilo dali. O Espírito já foi começando a mover um pouquinho o coração dele. E aí no final da missa, diz que ele chegou lá, do lado do Padre Haroldo, e disse assim, o senhor pode rezar por mim pedindo esse batismo no Espírito Santo que o senhor falou? E aí o padre disse, claro. E aí ficou de joelho quem queria receber o batismo no Espírito, que estava lá. Ficaram de joelhos e o Padre Haroldo foi impondo as mãos sobre cada um deles e pedindo o batismo no Espírito Santo. O Padre Jonas diz que, para surpresa de todos nós, nada aconteceu com ele naquela hora. Não sentiu nada diferente, não sentiu arrepio, não sentiu calor, não sentiu nada.
Mas ele disse que depois, quando ele voltou para casa, ele não conseguia dormir. Era um fogo dentro dele. Era uma coisa dentro dele. Ele tinha um sabor pela palavra, ele queria rezar, ele queria ler a palavra, ele queria estar com Jesus, ele acendeu um negócio dentro dele. E aquilo dali mudou a vida do Padre Jonas de uma forma única. E a partir daquele momento, ele viveu a vida dele inteira, podemos dizer isso e constatar isso, ele viveu a vida dele inteira para levar as pessoas a esta graça do batismo no Espírito. Esse livro aqui, Reinflama o Carisma, é um dos livros do Padre Jonas que ele conta sobre a experiência que ele viveu. Eu queria trazer para você um parágrafo. Não consigo ficar sem citar isso aqui quando eu falo de batismo no Espírito. Porque para mim, não sei para você pode ser que não, mas para mim, que sou Canção Nova, a minha referência de um homem do Espírito é Padre Jonas. Ele, para mim, é um homem do Espírito. E ele escreveu assim, sou resultado do batismo no Espírito Santo. Ele não foi infrutífero em mim. Aliás, sou obrigado a testemunhar, ele foi muito eficaz. Digo isso sem exaltação. Pelo contrário, quero afirmar com humildade que tudo aquilo que sou e que faço é resultado da graça do batismo no Espírito recebido naquele dia. Olha só, tudo aquilo que sou e que faço é resultado da graça do batismo no Espírito recebido naquele dia. Uma vez o Padre Jonas estava pregando lá no centro de evangelização, e aí ele falou assim para o povo, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez, vou falar para vocês. Ele disse assim, pise no lugar que você está, faça assim, pise. Depois que todo mundo pisou, aí ele olhou para todo mundo e disse assim, vocês estão pisando na minha loucura. Porque foi graças ao batismo no Espírito Santo que tudo isso aqui começou a existir. Meus irmãos, nós estamos pisando na loucura de um homem que foi batizado no Espírito. E depois que ele foi batizado no Espírito, ele revolucionou o Brasil e revolucionou a vida de todos nós. Depois que ele foi batizado no Espírito Santo, ele saiu pregando por esse país todo. Esse livro que vocês estão vendo aí, chamado Reinflama o Carisma, era um encontro que o Padre Jonas tinha e que ele ia pregar em todos os estados, ele foi pregando isso. Naquela época se juntava a multidão da renovação carismática nos estádios. Uma época de ouro do derramamento do Espírito Santo na Igreja do Brasil. E ali o padre reunia todo mundo. Gente, era gente levantando de cadeira de roda, deixando a cadeira de roda na frente do palco. Eu lembro de uma experiência que eu ouvi recentemente, disse que o Padre Jonas foi rezar por uma mulher que tinha câncer. E ele meteu a mão na cabeça daquela mulher ali, o carisma de cura é um dos carismas do Espírito. Ele colocou a mão na cabeça da mulher e rezou poderosamente, declarando que aquela mulher seria curada. Gente, quando ele tirou a mão, o cabelo da mulher veio na mão dele. Mas ele não deixou de declarar. E a mulher foi curada. Ela foi curada. A tia Laura foi uma mulher que surgiu aqui numa cidade vizinha de Lorena. Ela participou de um encontro com o Padre Jonas, recebeu um dom de cura singular. Eu até agora não vi semelhante. Ela recebeu um dom de cura assim, magnífico. Era uma senhorinha já. E ela rezava por cura. E ela começou a reunir o povo na casa dela, num grupo de oração, e começou a rezar pela cura das pessoas. Aquilo dali espantava muito a igreja no início, porque ninguém via aquilo dali comumente. E aí chegaram para a tia Laura e proibiram a tia Laura de rezar por cura. E aí tia Laura veio assim, preocupada, falar com o Padre Jonas e dizer assim, Padre, eu fui proibida de rezar por cura, eu não posso mais rezar. O Padre Jonas olhou para a tia Laura e disse assim, tia Laura, quem faz é o Espírito Santo. Reúna as pessoas na sua casa, mande todas elas darem as mãos e reze um Pai Nosso. Que se o Espírito quiser curar, naquele Pai Nosso Ele cura. E as pessoas, elas eram curadas pelo Pai Nosso que a mulher rezava.
Começou a se espalhar no Brasil inteiro a fama dessa mulher que rezava por cura. Teve relatos, naquela época não era tão evoluído como hoje a gente tem até inteligência artificial, mas naquela época houve relatos da linha telefônica da cidade cair de tanta gente que ligava para ela, porque ela rezava pelo telefone, e as pessoas elas eram curadas sem ela nunca ver. Ela rezava pelo telefone e as pessoas eram curadas lá do outro lado. Meus irmãos, isso é batismo no Espírito. Isso é renovação carismática católica. Isso é igreja católica. A nossa essência é carismática, a nossa raiz é carismática. Nós somos um povo que somos cheios do Espírito Santo. Nós temos tudo, a potencialidade do Espírito está em nós. Eu já falei demais, vamos ficar todo mundo de pé. Agora a gente vai para a melhor parte. Nós vamos rezar, irmãos. Nós vamos pedir esse batismo do Espírito Santo sobre todos nós. E espero em Deus que essa palavra, ela já tenha ido preparando o seu coração. Eu só queria te dizer uma coisa. Se entregue, se abandone nas mãos do Espírito. Meu irmão, se Ele quiser te fazer chorar, Ele vai te fazer. Se Ele quiser te fazer rolar no chão de tanto rir, Ele vai te fazer. Se Ele quiser te fazer não sentir nada, Ele vai fazer. Se Ele quiser te levar para um repouso no Espírito e gerar uma grande cura no seu coração, Ele vai fazer. Mas o mais importante é abrir. É tão interessante, o cardeal Raniero Cantalamessa, ele diz assim: ninguém dá o Espírito Santo, porque ninguém tem o Espírito Santo como propriedade. O Espírito Santo não é meu. O Espírito Santo não é do Inácio. O Espírito Santo não é de ninguém que está aqui no palco. Se você for batizado no Espírito agora, não é por causa de mim. Não vem me exaltar por causa disso, porque eu sei das minhas misérias. Não é por causa de mim. A minha missão é de alguém que já foi batizado no Espírito, estender as mãos e pedir que esse mesmo que veio sobre mim, venha também sobre você. E antes de nós cantarmos, eu queria trazer para você uma fala do Papa. Gente, que presente de Deus nós recebemos, né? Papa Leão XIV, né? Uma salva de palmas, gente. Viva o Papa Leão, né? Espírito Santo não brinca com a gente, não. Olha o que ele disse hoje, na homilia da missa de Pentecostes. Meus irmãos, perceba, depois de tudo isso que você ouviu eu falar, agora o que eu estou te dizendo aqui é da boca de um Papa. Eu não estou falando de qualquer pessoa, não, eu estou falando do Papa. Aquele que tem a missão de hoje ser o representante de Cristo cabeça no nosso meio, de reger a igreja. Olha o que ele disse hoje, ele falou hoje isso. Este é o dia solene em que nós, depois da sua ressurreição e depois da glória da sua ascensão, Jesus Cristo nosso Senhor enviou o Espírito Santo. Até aqui ele está citando Santo Agostinho. Agora ele fala a partir dele. Também hoje, renova-se o que aconteceu no cenáculo, como um vento impetuoso que nos agita, como um vento impetuoso que nos agita, como um estrondo que nos desperta, como um fogo que nos ilumina, desce sobre nós o dom do Espírito Santo. Gente, ele declarou isso diante de uma multidão de pessoas e ele declarou isso sobre toda a igreja. Meus irmãos, ele está dizendo aqui, cenáculo é hoje. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos 2 acontece hoje. O vento impetuoso vem sobre nós e nos agita. Aquele estrondo que veio sobre eles, como um vento impetuoso que os despertou, também nos desperta. Aquele fogo que consumia o coração dos apóstolos, queima o nosso coração. Eu ouvi o testemunho de uma irmã esses dias, que ela, depois de um momento de batismo no Espírito Santo, ela chegou para mim e ela falou assim: eu não consegui dormir à noite. Eu disse assim, mas por quê? Comecei a rir. Ela disse assim, tinha um fogo dentro de mim tão grande que eu não conseguia dormir. Eu estava com um casaco e eu tirava o casaco e estava frio. E ela disse, era um fogo dentro de mim, era um fogo do Espírito que estava me consumindo. Eu espero que isso aconteça conosco. Eu entendo que essa chuva que acontece, que cai agora sobre nós, é um grande sinal do céu. O Padre Jonas sempre ensinou na Canção Nova
que todas as vezes que nos nossos acampamentos chove, é porque o Senhor Ele está confirmando aquilo que Ele está realizando no nosso meio. Feche os teus olhos. Vamos cantar com o Ministério de Música. Feche os teus olhos e vamos pedir esse Espírito Santo de Deus sobre nós. Deseje. Ele vem onde Ele é desejado e onde Ele é amado. Deseje esse batismo. Mesmo você que já recebeu, deseje um novo batismo no Espírito nesta hora. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. E no seu braço, vem, vem, água viva, água pura, fecundar meu coração. Água viva, água pura, transformar meu coração. Mais uma vez, vem, vem. Canta a sua voz, água pura, fecundar. Oh, vem. Água viva, água pura, transformar meu coração. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós nesta hora. Meu irmão, eu quero te convidar com as suas palavras e desejando o Espírito Santo. Se você não sabe como rezar, vai dizendo somente: vem Espírito Santo. Vai repetindo isso várias vezes: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ele vem onde Ele é desejado, Ele vem onde Ele é amado. E eu quero te pedir, Senhor, sobre a vida desses meus irmãos, a graça de um grande batismo no Espírito, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, sobre esse rincão nesta hora, um grande derramamento do Teu Espírito, Senhor. Eu quero te pedir uma inundação do Teu Espírito sobre esse lugar, que nós não consigamos, Senhor Jesus, ficar em pé diante da tamanha graça que o Senhor tem a derramar sobre nós. Que os corações, Senhor Jesus, mais abertos nesta hora, sejam tomados, inundados, Senhor. Sejam agora, Senhor, batizados do Teu Espírito Santo. Esse território é um território eucarístico, Senhor. Ele é um território de batismo no Espírito. E eu quero te pedir sobre a vida de cada um desses meus irmãos que está aqui, Senhor, que eles sejam batizados no Teu Espírito nesta hora, inundados pela Tua presença, Senhor. Desperta tantas graças que tem aí dentro. Desperta tantas maravilhas. Desperta tantos dons. Desperta tantos carismas. Nós queremos ver novamente uma igreja carismática, Senhor. Uma igreja inundada pelo fogo do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Inunda-nos com a Tua presença, Espírito Santo de Deus, com manifestações novas, com carismas novos. Espírito Santo de Deus, nos inunda com a Tua graça nesta hora. Dai-nos a graça de sermos cheios, inundados. Nós somos uma igreja carismática, Senhor. A Canção Nova é carismática, e a Canção Nova recebeu de Ti um carisma que tem o poder de levar as pessoas ao encontro pessoal contigo, no poder do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que o Senhor invada esse lugar nessa hora, invada estes corações nessa hora, que cada pessoa que está dentro desse território, que cada pessoa que está nesse lugar seja agora batizada no Teu Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós de forma nova, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, repete isso: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Solta a Tua voz no Espírito agora, em nome de Jesus. Solta a Tua voz no Espírito agora. Ora no Espírito. Ora no Espírito agora. Você é carismático desde o seu batismo. Esse dom está dentro de você. Tem carismas aí dentro, eles precisam vir para fora. Ora no Espírito agora. Seja embebido dessa graça do Espírito.
Seja inundado pela graça de Pentecostes nesta hora. Vem, Espírito Santo de Deus, nos embriaga como embriagastes em Pentecostes. Nós queremos sair daqui bêbados do Teu Espírito, sóbrios, Senhor Jesus, mas embriagados da manifestação do alto, embriagados da manifestação do alto, Senhor, embriagados da manifestação do alto. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, rompe as barreiras do nosso coração, rompe as barreiras de pecado no nosso coração, Espírito Santo de Deus, nesta hora. Invade-nos, Espírito Santo de Deus, invade o nosso ser, invade a nossa alma. Nós queremos ser homens novos, mulheres novas, batizados na força e no poder do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus nesta hora, receba o Espírito Santo de Deus nesta hora. Seja batizado no Espírito Santo, seja inundado pela presença do Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus nessa hora. 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 Seja inundado, seja batizado pelo Espírito nessa hora. Deixa as lágrimas correrem. Deixa as lágrimas correrem. Só as nossas vozes, sem os instrumentos, sem o microfone, ora no Espírito. Só as nossas vozes. Pode ser melhor. Põe volume, põe intensidade. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir uma descarga elétrica do Teu Espírito nesta hora, sobre a vida desses irmãos. Eu quero te pedir um verdadeiro avivamento nesse lugar. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, a graça de Pentecostes. Eu quero te pedir manifestações sobrenaturais. Eu quero te pedir dons. Eu quero te pedir carismas. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que essas pessoas voltem para casa diferentes, inundadas pela força, pelo poder do alto, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Eu quero te pedir o dom da palavra de ciência. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, o dom de milagres. Eu quero te pedir nesse lugar o dom de cura. Eu quero te pedir nesse lugar, Senhor Jesus, o dom de cura e libertação. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, nesse lugar, os carismas do Teu Espírito reservados para cada um destes irmãos que aqui estão. Jesus, eu quero te pedir, o Senhor é quem batiza no Espírito. Por isso eu te suplico nesta hora, Senhor, vem sobre nós e derrama sobre nós uma verdadeira descarga elétrica do Teu Espírito. Reacende a nossa alma no Teu Espírito nesta hora. Religa-nos contigo, Espírito Santo de Deus. Ora no Espírito, meu irmão. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você que nunca orou no Espírito, solta a tua voz agora no Espírito. Você que está sentindo seu coração agora acelerado, você que está sentindo um queimor no seu corpo, nas suas mãos, é o Espírito Santo de Deus. Ele está te visitando nesta hora, Ele está te batizando nesta hora. Meus irmãos, orem no Espírito agora, solta a tua voz no Espírito agora, com intensidade. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir a ajuda dos anjos nesse lugar, para que nós possamos entoar nesta hora um cântico novo. Um cântico novo, Senhor. Um cântico novo, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, manifestações do Teu Espírito autênticas no nosso meio, eficazes e verdadeiras. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, choros de arrependimento nesse lugar. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, risos de alegria, Senhor, contagiados pelo fruto do Teu Espírito, inundados pela graça e pela força do alto. Espírito Santo de Deus, vem sobre esses corações. Pessoas que estavam aqui, Senhor Jesus, que estavam numa vida completamente distante da Tua presença, numa vida de pecado. Pessoas que estavam aqui, Senhor Jesus, que se sentiam indignas de Te receber. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor reacenda no coração dessas pessoas o desejo agora de se reconciliar contigo, o desejo de estar de novo em comunhão contigo, na Tua presença. Ora no Espírito, meus irmãos.
Candara la baria 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 la Siria la candara la haria la baria la baria la baria la baria la baria di Uria la baria la candara la haria la baria la baria la basiri di Shiria la candara la haria la baria la baria la baria la baria di Uria la bandara la baria la baria la Surya la candara la haria la baria la baria la baria la Uria la baria la candara la haria la baria la Shiria la baria la candara la haria la baria la Uria la bandara la haria la baria la candara la haria la Uria la baria la baria landaria la Uria la baria la haria la candara la basuria la Sara la baria la baria la baria Vem, ó água viva. Vem, ó água viva do teu Espírito. Vem, cante. Ó água viva. Fecundar. Ó vem, vem, vem. Ó água viva. Ó água pura, transformar meu coração. Vem, vem. Água pura, fecundar meu coração. Oh, vem, vem, vem. Água viva. Água pura, transformar meu coração. Eu não sei você, mas eu estou sentindo um fogo do Espírito Santo dentro de mim nessa hora. Bendito seja Deus. Diga assim comigo: seja bem-vindo, Espírito Santo. O Senhor tem uma casa. O meu coração é tua casa. O meu coração é tua morada. Meu coração é tua morada. E aplaude o Espírito Santo de Deus. Amém.